Senhor! Amém, glória a Deus, muito feliz em estar com vocês nessa noite. Deus já está falando conosco e tem muito ainda a falar, aleluia! Meus irmãos, prazer, meu nome é Rafael, estou junto com a turma do Retiro, muito feliz com essa oportunidade. Pastor Diego, obrigado pela confiança. Pastora Paulésia, obrigado pela recepção. E a toda a igreja, é um prazer enorme estar com vocês. Teve uma menina que subiu aqui, a Isadora, e ela disse: gente, eu tô noiva. Prazer, noivo. Aleluia! E sabe, nós sonhamos com esse casamento todos os dias. Nós pensamos nos detalhes todos os dias. Rafael, não entendi por que você está me contando isso. Se você se diz noiva de Cristo e não sonha com o grande casamento, tem algo de errado. Meu Deus! Se você é noiva de Cristo, está na hora de começar a sonhar com o grande encontro. Aleluia! Glória a Deus! Por favor, abram comigo as suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 18. Não sei se vocês perceberam, as ministrações estão falando sobre Moisés, e eu continuarei falando. Êxodo, capítulo 33, verso 18. Moisés diz a Deus: rogo-te, ou peço-te, que me mostres a tua face. É Deus dizendo a Moisés, aliás, Moisés dizendo a Deus: me mostra a tua face. Um apaixonado pela presença de Deus, querendo contemplar a glória de Deus, querendo contemplar a face de Deus, aleluia. Os irmãos podem, por favor, se assentarem. Quero te contextualizar dentro de Êxodo capítulo 33, antes de entrarmos neste versículo. Em Êxodo capítulo de número 20, Deus se manifesta a Moisés no monte. O monte estava pegando fogo, trovejando, e Deus se manifesta nesse ambiente de glória. E quando Deus se manifesta, Moisés sobe, e Moisés fica um bom tempo com Deus em cima desse monte. De Êxodo capítulo 20 ao capítulo de número 24, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos e as 613 leis civis e religiosas. De Êxodo 25 a 28, Deus instrui Moisés acerca da construção do tabernáculo. De Êxodo capítulo 29 a capítulo 31, Deus instrui Moisés sobre como deve funcionar o serviço sacerdotal. São 11 capítulos de Deus falando com Moisés. Uau, se parece muito para nós, pareceu muito também para aquele povo. E cansado de esperar, vocês conhecem a história, Êxodo capítulo 32, o povo diz a Arão: Arão, eu acho que Moisés e Deus nos abandonaram. Então o povo começa a pedir para que Arão construa um bezerro de ouro. Arão então colhe todas as joias, os bens, e começa a construção desse bezerro. E ainda em Êxodo capítulo de número 32, Deus lá de cima observa essa cena, o povo construindo um bezerro de ouro, e Deus diz a Moisés: Moisés, desce urgente, porque o pouco tempo que nós deixamos aquele povo, eles já estão na idolatria novamente. E Moisés desce correndo. Moisés está furioso, mais furioso do que Moisés, Deus. E Deus diz: Moisés, eu vou fulminar esse povo, vou matá-los agora. E Moisés responde a Deus: não faça isso, para que lá no Egito eles não falem que o Senhor os tirou de lá para matá-los aqui. E Deus diz: Moisés,
farei o seguinte então, não matarei este povo, mas eu cansei de vocês. Êxodo capítulo 33, Deus apresenta a Moisés uma nova proposta. Moisés, farei o seguinte, colocarei um anjo diante de vocês, e este anjo ficará responsável por levá-los à terra prometida. O povo estava querendo um bezerro, o povo estava preocupado só com a terra mesmo. Então, o anjo vai levá-los até lá, não precisa se preocupar, mas eu ficarei por aqui. Meus irmãos, se essa proposta fosse feita para o povo, tenho certeza que eles não se importariam. Porque para eles, o mais importante era chegar na terra prometida. Tanto que quando Deus está no monte, eles constroem um bezerro, na esperança desse bezerro guiá-los até lá. Eles estavam preocupados com a terra, não com a presença. Por isso, se Deus fizesse essa proposta ao povo, olha, o anjo vai guiá-los até lá. Os anjos são poderosíssimos. Em Isaías capítulo 37, verso 36, um anjo só, de uma só vez, matou 185 mil homens. Logo, um anjo conseguiria levar o povo ao Egito, aliás, a terra prometida, com muita tranquilidade. Essa proposta seria muito boa para o povo, com certeza eles aceitariam. Mas essa proposta foi feita para Moisés, aquele homem que hoje nós escutamos, que é um apaixonado pela presença de Deus. E quando essa proposta é feita a Moisés, Moisés responde o seguinte, Êxodo capítulo 33, verso de número 15, Senhor, não nos faça subir daqui sem a tua presença. Eu não sei se você entendeu, mas Moisés não estava preocupado com a terra, ele estava preocupado com a presença de Deus, e ele diz, Senhor, eu não quero sair desse deserto, se a tua presença não for comigo. Eu prefiro ficar aqui no deserto com a tua presença do que na terra que mana leite e mel longe do Senhor. Moisés era um apaixonado. O povo queria terra, o povo queria as bênçãos, mas ele queria apenas a presença. A coisa mais importante da vida cristã, meu irmão, é a presença de Deus. Moisés entendeu que não importa quão boa seja a terra prometida, ela pode manar leite e mel, ela pode manar piqui, ou aqui em Minas, a terra pode manar até pão de queijo, mas Moisés sabe que se lá não tem a presença de Deus, não adianta, porque o mais importante é a presença. Muitos buscam as bênçãos de Deus, mas Deus hoje está procurando pessoas que buscam a presença. Cristo, quando veio à terra, Ele veio apenas com um propósito, de dar a presença do Pai. As bênçãos são consequências. O maior propósito do Evangelho é aproximar o homem de Deus. Eu vou te falar uma coisa, você vai se assustar, mas eu vou te provar na Bíblia. Jesus não morreu para te dar o céu. Até o céu é uma consequência. Jesus morreu para te dar a presença do Pai, e consequentemente você terá o céu. João capítulo 14, verso 6, olha o que Jesus diz a Tomé. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao
Pai, se não for por mim, não é ao céu. Cristo é o caminho que te leva ao Pai. O maior propósito do Evangelho é conectar o homem ao Pai. E Paulo também diz, 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5, há um só caminho entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, o que eles perderam de mais precioso não foi o jardim, não foi o fruto, não foram as árvores. O que eles perderam de mais precioso foi a presença do Pai, que estava lá todos os dias. E quando Cristo Jesus desceu à terra, Ele desceu para nos restaurar a esta presença. Antes estávamos distantes, mas quando Cristo morre, Mateus 27:51, o véu do templo rasga-se de alto a baixo, e Ele nos devolve a presença do Pai. Não existe maior propósito no Evangelho do que a presença. Entretanto, muitos são aqueles que estão preocupados apenas com o que Deus pode dar, apenas com os presentes, mas há muito tempo se esqueceram da presença. Estão como aquela multidão que se preocupava constantemente com a terra, mas não valorizavam a presença que estava ali todos os dias. Talvez, se eu te perguntar, sempre que você ora, você pede um tanto de coisas a Deus, não está errado, pode pedir, mas quando foi a última vez que você se ajoelhou e disse: Deus, hoje eu quero apenas a Tua presença, eu quero apenas sentir a Tua presença? Onde estão os apaixonados que buscam mais os pés do que as mãos de Deus? A presença de Deus é o mais importante. É por isso que lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz: eu considero tudo perca, tudo que eu tinha como valioso, eu considero como perca, diante do conhecimento de Jesus. Tudo que para mim era precioso nessa terra, eu descobri algo melhor, a presença de Deus. No livro Os Caçadores de Deus, o escritor diz: quando eu era criança, os meus pais chegavam de viagem e eu corria em direção às malas. Eu queria saber dos presentes. Crianças espirituais correm atrás das malas. Mas quando nós crescemos, os nossos pais chegam em casa, as malas ficam para depois. Primeiro nós queremos a presença. Ele pode te entregar muita coisa, mas a primeira que Ele quer te entregar é a presença. O melhor de Deus para a sua vida está por vir. Não está não. O melhor de Deus para a tua vida já veio. Há mais de 2000 anos, morreu na cruz e te deu a presença do Pai. Sabe, e quando Moisés diz: eu quero a tua presença, não me faça subir daqui sem a tua presença. Deus olha para Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 17, e diz: Moisés, eu achei graça em você, então não apenas darei a terra ao povo, como também irei com vocês até lá. Deus concedeu o que Moisés pediu. Amém. Acabou a história? Êxodo capítulo 33, verso 18, é o que nós lemos no início. Moisés diz: Senhor, calma aí, ainda não está bom, eu quero mais uma coisa, eu quero ver a tua face. Moisés era um inconformado. Moisés disse: Deus, eu quero que o Senhor vá conosco até a terra. Deus diz: Moisés, está bom, achei graça em teus olhos, subirei com vocês. E Moisés diz mais uma coisa: eu quero ver a tua face. Aquele homem que conheceu a presença
presença de Deus na sarça, em Êxodo capítulo 3, até Êxodo capítulo 33, era um homem apaixonado, a paixão não acabou. A Beatriz falou, tem algumas pessoas que cantam, deixa queimar, mas a chama apaga na segunda. Meu irmão, seja como Moisés, que viu a sarça pegar fogo em Êxodo 3, e foi um apaixonado, até Êxodo capítulo 33, e ele clamava, me deixa ver a tua face. Eu acho que você não entendeu a profundidade disso. Moisés é o homem que se encontrou com Deus na sarça em Êxodo 3. Moisés é o homem que Deus usou para trazer 10 pragas ao Egito. Moisés é o homem que em Êxodo 14 e 15 abriu o mar vermelho. É o homem que em Êxodo 16 fez chover maná dos céus. Esse homem que viveu tudo isso está inconformado, dizendo, eu ainda quero mais. E tantas pessoas até hoje viveram tão pouco e já se conformaram. Eu oro 10 minutos por dia, tá bom. Meu irmão, aprenda com Moisés. O homem abriu o mar vermelho, trouxe pragas ao Egito, fez tudo, mas ainda está conformado, dizendo, eu quero mais. Para de se conformar com tão pouco. Para de se conformar com um pouco. Deus tem mais para a tua vida. Para de se conformar em orar pouco, ler a Bíblia pouco. Deus tem mais para a tua vida. Comece a buscá-lo com intensidade. Porque para uma sede insaciável, Ele é a fonte de água inesgotável. Hoje nós cantamos, tu és a fonte da vida que me encontrou. Ele de fato é a fonte da vida, a fonte que jorra para sempre. Mas quantos ainda têm sede? Ele é o pão da vida. Mas cadê a fome? Comece a buscá-lo com mais intensidade. Não se conforme. Mergulhe no oceano do Espírito. Saia do raso. Ele está te chamando hoje para a profundidade. Quem deseja ver a face de Deus, Ele quer revelar para aqueles que o buscam. Ele quer revelar a face, mas você precisa buscá-lo mais. Ele te chama para experiências mais profundas. E assim como Moisés, aqueles que o buscam verão a face e encontrarão na face de Deus uma experiência maravilhosa. É o que diz Isaías, em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, eu já encerro. Ele escreve, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, e as abas das tuas vestes enchiam o templo, e acima deles estavam serafins, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e com 2 voavam, e aqueles serafins que contemplavam a face de Deus, clamavam uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Irmão, dá glória a Deus que eu vou te mostrar esse versículo no hebraico. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. A palavra Kadosh, santo,
significa mais do que aquilo que é diferente do pecado, pois Deus é santo antes mesmo do pecado existir. A palavra Kadosh significa aquilo que é belo, simetria perfeita, lindo, lindo. Então quando os serafins clamavam, santo, 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 Kadosh, 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 Adonai Sevaot, eles clamavam uns para os outros: o Senhor é belo, o Senhor tem a simetria perfeita. E é por isso que no verso anterior eles tinham 6 asas e com 2 eles cobriam os olhos, porque as facetas da beleza de Deus invadiam aquele lugar. É essa beleza que Deus quer revelar a você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite. Pai, nos dê experiências mais profundas. Pai, não nos deixe nos conformarmos com tão pouco. Meu irmão, feche os teus olhos e ore comigo. Peça a Deus experiências mais profundas. Está na hora de sair do raso. Há quanto tempo você vive nesse nível raso? Ele quer te chamar para a profundidade. Leva-nos mais fundo.